Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 27. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas de madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois, mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, ao seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem puser o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com espada, com fome e com peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque as profecias deles são mentiras e os levarão para longe da sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação puser o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: ponham o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela espada, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem se sujeitar ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, banirei vocês, e vocês perecerão com os profetas que estão profetizando a vocês. Então, eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que intercedam ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu quiser buscá-los, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Jeremias, capítulo 28. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano,
no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, o profeta Hananias, filho de Azur, natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, declara o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então, o profeta Jeremias respondeu ao profeta Hananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. O profeta Jeremias disse: Amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que vieram antes de mim e de você, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então, o profeta Hananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias, quebrou-o e disse diante de todo o povo: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Hananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias: vá dizer a Hananias que assim diz o Senhor: você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Então, o profeta Jeremias disse ao profeta Hananias: escute, Hananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou remover você da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. O profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Jeremias, capítulo 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor:
Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia, mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nesta cidade, os seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a espada, a fome e a peste contra eles, lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com espada, com fome e com peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição e pavor, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei vez após vez por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, e declara o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição, que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres dos seus amigos e em meu nome falaram mentiras, algo que eu não ordenei. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. A Semaías de Neelam, diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maacéias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias, o Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer louco que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias, de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia. O exílio será longo. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Envie esta mensagem a todos os exilados, que assim diz o Senhor sobre Semaías de Nilam. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez que vocês crescem em uma mentira. Por isso, assim diz o Senhor, castigarei Semaías de Neelam e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém em meio a este povo, e ele não verá o bem que farei em favor do meu povo, porque ele pregou rebelião contra o Senhor, declara o Senhor. Novo Testamento, Carta a Tito, capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres.
Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foram manifestos, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de confiança, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o advogado, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.